Olá a todos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, Shalom, amém, glória a Deus, né? Deus abençoe este dia, Deus abençoe este final de semana. Como eu já tinha falado, né? Hoje é sexta-feira, né? Já tinha divulgado pelas redes sociais, né? Pelo Face, que hoje íamos realizar nossa live, né? Essa live final de semana, em nome de Jesus. E eu queria compartilhar hoje uma palavra muito interessante, muito importante, uma palavra muito delicada. E por isso que hoje eu vamos começar um pouco mais cedo, né? Para ver se a gente pode aproveitar um pouco, como diz a palavra de Deus, né? Que diz que nós temos que remir bem o tempo. Então vamos primeiramente dar glória a Deus, né? Porque Ele merece, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é digno. Deus, Ele é digno, amém? Eu sou simplesmente um canal, um vaso, uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus e que pela sua graça, pelo seu amor, infinita misericórdia, né? Uma vez eu disse para ele, eis-me aqui, e ele, né, segundo a sua graça, ele me aceitou e me escolheu para ser, né, um vaso, para ser como um chofar entre as nações. E eu estou aqui me apresentando diante de você nesse dia, né? Graças a Deus já estamos no mês de outubro. Acredito que não sei se é a primeira live de outubro ou a segunda live. Acho que é a segunda live de outubro, né? Mas graças a Deus o mês de setembro foi um mês, né, abençoado de provas. Foi um mês também de aniversário dos meus 28 anos no Evangelho, na minha caminhada. Então eu dou glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo que Ele tem permitido na minha vida. Glória a Deus por tudo que Ele tem permitido que aconteça, pelas coisas boas, pelas coisas más, né? Obrigado a Deus, né? Agradeço ao Senhor por todas as pessoas que Deus tem me permitido conhecer. Agradeço a Deus e ao Espírito Santo por todas essas pessoas que a palavra, através da minha vida pregada, ó, né, tem alcançado, tem tocado, tem ministrado. E eu espero e oro a Deus em nome de Jesus nessa tarde que Ele continue a ministrar em nome de Jesus, que em nome de Jesus esta palavra venha a ser realmente como uma água refrescante em nome de Jesus para aquele que está com sede, para aquele que precisa, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer em nome de Jesus libertação, que o Espírito Santo venha trazer aleluia, em nome de Jesus liberdade, aleluia, na alma, no corpo, no espírito, em pensamento, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu entendo, Pai, que o conhecimento liberta, o conhecimento de Jesus liberta, porque a tua palavra disse, meu Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu te agradeço, Senhor Jesus, porque tu és a nossa verdade. Ele é a verdade absoluta. Amém? E quando nós conhecemos a Jesus, aleluia, somente o fato de nós conhecermos Jesus, nós também conhecemos junto com Ele a liberdade e a libertação. Glória a Deus. Amém? Então me apresento de forma oficial nessa tarde. Mais uma vez, les saúdo, les abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por aqui, o missionário, o profeta César Augusto Machado Figueira, líder e fundador, né? Junto com a minha esposa, a missionária Antônia Nelsa Machado, né? Do Ministério Glória, né? Glória, Reino, Obediência e Missões. Então hoje eu quero mais uma vez compartilhar uma palavra muito importante. Importante não somente para um grupinho de pessoas, não somente para um grupo de líderes, não somente para um grupo de pessoas específicas, homens ou mulheres, jovens. É uma palavra que é integral, uma palavra para todos, uma palavra bem coletiva, é uma palavra bem comunitária, né? É uma palavra bem realmente que é bem social, mas é uma palavra realmente que vem confrontativa ao mesmo tempo. Mas eu quero falar para você desde já que o amor de Deus nos constrange, né? Quando Deus ele vem trazer algumas mensagens para nós, aos nossos ouvidos, né? Porque Deus ele está interessado em você, é porque Deus te ama, porque Deus me ama, porque Deus quer curar. É porque Deus, irmão, Deus precisa usar, Deus quer te usar, Deus quer usar vasos, Deus quer usar homens, Deus quer usar mulheres, Deus quer usar adolescentes, Deus quer usar anciãos, Deus quer usar pessoas, amém? Dispostas, aleluia, ao serviço do Senhor, ao serviço do reino. Porém, irmãos, aleluia, em nome de Jesus, Deus quer usar, mas Deus precisa que você entenda que Deus, aleluia, Ele quer te usar de uma forma
limpa, purificada, liberta, com entendimento, porque, irmãos, nós aprendemos que Deus, Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Deus não faz as coisas de qualquer forma, né? Deus não faz as coisas de uma vontade totalmente humana. As coisas que Deus faz, tudo que Deus faz é perfeito, né? No Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus criou tudo, Deus olhou tudo o que tinha feito, Deus olhou para toda a sua criação, né? E eu acredito que na cosmovisão de Deus, que é espiritual, que é transcendental, que é eterna, que vê o passado, o presente e o futuro no mesmo momento, Deus viu tudo o que tinha feito e viu Deus que era bom. Que era bom, disse a palavra de Deus, que era bom em grande maneira, amém? Então assim, a libertação, a cura, também é algo muito bom para mim, primeiramente, para você, para os casamentos, para os matrimônios, para os ministérios, né? Para os homens, para aqueles que estão liderando, principalmente em nome de Jesus, irmão, porque eu falo assim, como eu também tenho aprendido no nome de Jesus, né? Para nós levarmos cura, nós precisamos estar curados, né? Para nós levarmos, né, libertação, nós precisamos também caminhar e andar em libertação, amém? Para nós sermos, aleluia, agentes, né? Agentes de saúde espiritual, nós precisamos ser sarados, amém? Nós precisamos ser sarados. Para nós sermos agentes proféticos com a palavra de Deus, até para confrontar a igreja, nós precisamos já haver passado pelos confrontos de Deus pessoal e através dos homens de Deus que Deus coloca na nossa vida, para nos ensinar e nos confrontar, para que Deus venha fazer de nós um vaso de honra, né? Preparado, pronto, capacitado para toda a boa obra de Deus. Amém? Então, irmãos, o tema de hoje, eu vou falar sobre a grandeza e o perigo da soberba. Oh, glória, né? A grandeza e o perigo da soberba. É um tema muito, por isso que eu falei, um tema muito confrontativo, sabe? Né? Sabe por que eu trago esses temas? Porque Deus, Ele ministra, e daquilo que Deus ministra ao meu coração, eu falo para mim e falo para você, né? Daquilo que Deus ministra a minha alma, é disso que eu venho trazer para vocês. Eu não venho trazer nada para vocês que eu não tenha recebido. Eu não venho ministrar, não venho dar uma comida para vocês que eu já não tenha provado, né? Porque tem que ser assim diante de Deus, né? Em nome de Jesus, eu estou hoje lendo a palavra, estudando desde as 4 da madrugada, né, sobre esse tema. Deus tem ministrado, Deus tem tocado, ministrado o meu coração, Deus tem quebrantado a minha alma nessa madrugada, né? E Ele colocou no meu coração, Deus colocou realmente no meu espírito, o Espírito Santo, na verdade, Ele colocou essa mensagem na minha vida e dentro de mim existe essa palavra, esse pensamento que dizia: hoje eu preciso falar sobre isso, porque hoje eu fui ministrado por Deus também nessa área. Então, assim, nós precisamos fazer assim, sabe? Nós não podemos, eu não digo que não podemos, na verdade, eu digo que nós podemos, mas tipo assim, eu acredito que quando nós passamos ou fomos ministrados por uma palavra específica da parte de Deus de forma pessoal e na intimidade, nós, através de Deus e do Espírito Santo, nós alcançamos e obtemos maior autoridade para falar, né? Para ministrar, né? Sobre alguns temas específicos. E hoje o tema da soberba é um tema muito específico, é um tema muito importante. Amém? Se não dá para pregar hoje tudo, eu vou continuar até dar a mensagem completa, irmão, porque é um tema muito importante, é um tema que realmente a igreja e os homens de Deus precisamos ouvir. Porque nós continuamos, irmãos, todos os dias, né? O tempo todo queremos ministrar, queremos pregar, queremos cantar, queremos dançar, queremos liberar palavras, queremos ministrar, queremos impor as mãos, queremos ir fazer aquilo, queremos ir para lá e para colar, né? Queremos nos movimentar, fazer as coisas para Deus, mas muitas vezes, irmãos, nós não paramos para dar atenção a nós mesmos, nós não somos o suficientemente honestos, né? O suficientemente transparentes para reconhecer que nós mesmos, nós também precisamos ser tratados, nós também precisamos ser confrontados, nós também precisamos ser curados, nós também precisamos sermos sarados em nossa alma. E, irmão, é um grande perigo, irmão, hoje em dia, porque as pessoas querem andar ministrando, querem andar
assim fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito, irmão. Deus não pode, né? Deus não tolera isso, sabe? Na verdade, Deus tolera, mas Deus não aceita, Deus não aplaude isso, né? Deus não se alegra com isso. Eu acredito que a soberba é um tema muito delicado, mas é um tema também real, né? É um tema que muita gente está vivendo e ainda não percebe. Sabe por quê, irmão? Porque quando a pessoa é soberba, quando o ser humano está nessa condição, está com esse coração, está com essa alma, está com esses pensamentos cheios de soberba, essa pessoa ela não se vê, ela não se enxerga a si própria, né? Quando a pessoa carrega, vamos falar assim, carrega esse saco, né? Esse saco cheio de pedras chamada soberba, a pessoa, né? Ela não se enxerga, ela não se vê a si mesma. Porém, ela vê e ela consegue ver os outros, ela consegue ver a soberba, o orgulho, a arrogância, a altivez em outras pessoas. E eu falo assim, eu me perguntava na verdade há muitos anos, mas por que tão fácil ver uma pessoa que tem soberba? Ela vê. Sabe por quê? Porque aquilo que ela tem, aquilo que ela é e aquilo que ela tem no seu coração é aquilo que ela enxerga. É aquilo que ela consegue ver nos outros, porque é ela não consegue dizer que é ela mesma que se está refletindo em certas pessoas, sabe? Mas depois que uma pessoa dessa, irmão, depois que um homem, uma mulher de Deus que vem, que tem vencido, né? Que tem vencido esse flagelo, que tem vencido esse demônio, porque a soberba, o orgulho é um demônio, né? É um espírito realmente diabólico, satânico, né? Que rouba a identidade, que rouba a essência da pureza, que rouba a essência da inocência, que rouba a essência da santidade pura de Deus em nós, irmão. Em nós. Olha que me estou incluindo aqui no pacote. Então, irmãos, a grandeza e o perigo da soberba, né? Mas, irmãos, tipo assim, o que é para mim? O que é realmente a soberba, né? O que eu entendo por soberba? O que eu entendo por um homem ou por uma mulher, por um ministro, né, por um ser humano soberbo, né? A soberba, olha que ele se presta atenção aqui em nome de Jesus, irmãos. Isso é para você. É para você, em nome de Jesus. Quando você escute, quando você liga o teu celular, quando você chega no canal do YouTube para assistir essa palavra, eu quero que você compartilhe essa palavra, eu quero que você assista. Se você realmente está lutando contra a soberba e contra o orgulho, assista completamente essa mensagem, assista porque é para ti, assista porque Deus quer curar, assista porque Deus me trouxe nessa tarde, nessa noite, para ministrar a tua vida, para ministrar na tua alma, para falar em nome de Jesus, para ser a voz do Espírito Santo em nome de Jesus para a tua alma, para o teu próprio coração que precisa escutar essa palavra em nome de Jesus. Amém? Mas o que é soberba, gente? Eu sei que vocês têm uma ideia do que é soberba, têm os seus próprios conceitos sobre soberba e acredito que estão certos, né? Mas o que eu falo aqui, um conceito que eu pesquisei aqui, sabe? A soberba, o orgulho, a soberba ou o orgulho excessivo. A soberba é simplesmente orgulho excessivo. É um orgulho excessivo, né? Pode trazer diversos perigos para uma pessoa e para as relações ao seu redor. Aqui estão alguns dos principais riscos associados a essa característica. Hoje eu vou falar sobre alguns, né? Alguns dessas características de uma pessoa, de um ministro, de uma mulher, de um homem, de um adolescente. Um ministério soberbo, um ministério orgulhoso. Ou um ministro soberbo, um ministro arrogante, soberbo, orgulhoso. Então, assim, já definimos que soberba é um orgulho excessivo. Um homem soberbo, um homem orgulhoso de forma excessiva. E como já falei, né, a pessoa que é orgulhoso de forma excessiva, a pessoa que é soberba, o homem que é soberbo, o pastor que é soberbo, o apóstolo que é soberbo, o profeta que é soberbo, o evangelista que é soberbo, o crente comum que é soberbo, né? O diácono que é soberbo, o presbítero que é soberbo, né? O mestre, o teólogo que é soberbo, né? Ele tem orgulho excessivo. Eles têm orgulho excessivo. Eles são pessoas perigosas. Presta muita atenção, gente.
Um homem soberbo, uma pessoa soberba, orgulhosa, de forma excessiva, é um perigo para a igreja. É um perigo para a congregação. É um perigo para o arraial. É como se for uma célula contaminada, uma célula cancerígena, que vai contaminar as outras e vai gerar um câncer dentro da igreja. Está entendendo? Sabe por quê? Há milênio, quando não existiam calendários, né, na eternidade, né, houve uma rebelião de Satanás, junto com a terceira parte dos anjos, que essa terceira parte dos anjos são milhas e milhas de demônios, que estão hoje ao redor, ao nosso redor, né, como um leão rugindo, tentando nos tragar, nos devorar, nos destruir, junto com Satanás. E um desses demônios, irmãos, é o demônio do orgulho, o demônio da soberba, o espírito imundo da arrogância e da altivez. É o mesmo espírito de Satanás. O mesmo espírito que se desatou no coração do diabo, de Satanás, lá no céu, quando Satanás ele queria, né, ser maior ou superior a Deus, sabe? Orgulho excessivo. Satanás se ensoberbeceu no seu coração e queria ser melhor ou maior que o próprio Deus. Tanto assim que ele disse, eu me assentarei no trono e serei maior do que Deus. Sabe? Ele se deixou admirar pela glória do Senhor, perdeu a sua essência e se encontrou orgulho no coração dele. E por causa disso, ele começou a minar o céu. Ele começou a contaminar os anjos. E tanto assim que contaminou a terceira parte dos anjos. Eu acredito que se não for pela guerra que aconteceu lá, né, o anjo Miguel, né, o querubim, o anjo Miguel que se levantou, o arcanjo Miguel que se levantou contra Satanás e seus demônios, Satanás tivesse feito um estrago lá no céu. Mas Deus nunca ia permitir isso, né? Então, gente, olha o perigo de uma pessoa, de um homem, de um ministro, porque Satanás era um ministro. Satanás era chamado de Lucifer, né? Que representa o guardião da luz, uma coisa assim mais ou menos. Mas ele é Satanás, ele é o diabo, ele é mentiroso, ele é enganador. Ele é um demônio, ele é um espanto, ele virou um espanto. Ele se veste como anjo de luz, mas ele não é mais um anjo, ele é um demônio. Ele já foi condenado, só falta ser lançado no lago de fogo, glória a Deus. Por quê? Por soberbo, por orgulhoso, porque ele deixou entrar no seu coração um excessivo orgulho, querendo ser o melhor que Deus. E essas pessoas que sofrem esse mal, que têm esse mal, né, de Satanás, sabe? A soberba, o orgulho excessivo, eles são um perigo. Eles fazem, né, tem o mesmo modus operandi que Satanás operou lá no céu, sabe? Eles começam a minar, a contaminar os irmãos da igreja, porque eles são arrogantes, eles se acham melhor, superior, excessivamente, que os principais, ou que os líderes que estão encarregados da igreja. E aqui não estou dizendo que se o líder está certo ou não, mas tipo assim, essas pessoas são perigosas. Pessoas são muito daninhas para a igreja. Então a soberba, o orgulho excessivo pode trazer diversos perigos para uma pessoa e para as relações ao seu redor. Aqui estão alguns dos principais riscos associados a essa característica. Irmão, um dos principais, né, características, isolamento social. Já você viu uma pessoa assim na igreja? Né? Ele se isola do grupo, ele se isola da comunidade, ele se isola. É uma pessoa que normalmente ele se junta com aqueles que têm a mesma, né, o mesmo entendimento errado e que apoiam e que aplaudem ele nos seus pensamentos errados, né? Mas ele normalmente ele não se junta com as pessoas, né? Uma pessoa isolada, uma pessoa tipo assim antissocial, uma pessoa que se isola socialmente dos outros, que não gosta de ter essa comunhão, a comunhão com os nossos irmãos, com a igreja, né? São aquelas pessoas que pensam assim, eu prefiro andar sozinho do que mal acompanhado. Irmão, é verdade que nós sempre vamos estar rodeados de pessoas indesejáveis, humanamente falando e cristianamente falando também. Porque a própria palavra de Deus nos ensina, através do apóstolo Paulo,
que de certas pessoas dentro da igreja nós temos que nos afastar. Nós temos que nos afastar. Nós temos que nem sequer mencionar aquilo que eles falam. Então, assim é bíblico muitas vezes nos afastar de certas pessoas que são um tipo de contaminação, de destruição, de bomba de tempo para a igreja. Mas no caso do orgulhoso, do soberbo, eles se afastam mesmo, eles são isolados socialmente, são pessoas soberbas que tendem a afastar amigos, eles tendem a afastar amigos e famílias, né? E eles são aqueles que trazem divisões dentro das próprias igrejas ou congregações, pela atitude que eles têm, arrogante. Por causa dessa arrogância, eles sempre vivem sozinhos, vivem em solidão. Muitas vezes não é porque eles gostam, muitas vezes porque as pessoas se afastam pelo jeito, pelas atitudes que eles têm, né? Porque não tem essa tendência no seu coração de buscar se humilhar, de buscar honestidade, de buscar reconhecer que ele precisa de ajuda, sabe? Normalmente são pessoas que são prepotentes e se impõem, são imponentes sobre os outros, do mesmo jeito que Satanás foi. A segunda característica das pessoas soberbas, né? Além de se acharem grandes, né? São pessoas que são difíceis nos relacionamentos. São pessoas que trazem dificuldades em relacionamentos. São pessoas, os principais motivacionalistas, no caso, né? Não sei como dizer essa palavra. Os motivadores principais de dificuldades no relacionamento são as pessoas soberbas, né? Os orgulhosos, excessivos. Eles gostam de sempre botar dificuldades nos relacionamentos. Pode ser de uma amizade, pode ser de um matrimônio, pode ser de uma família, pode ser da igreja, mas são pessoas que são difíceis e que gostam de botar dificuldades nos relacionamentos. Ou seja, o orgulhoso ele pode dificultar a comunicação e a empatia, causando sempre rupturas e mal-entendidos em relacionamentos pessoais e profissionais e até ministeriais. É muito difícil, né, gente? É muito difícil quando a pessoa tem um coração assim, né? A terceira, vou tentar ler rápido. A terceira característica de uma pessoa soberba e orgulhosa excessiva é a resistência a críticas. Aí vai mexer uma tecla em algumas pessoas ali. Resistência a críticas. Pessoas que não suportam ser criticados, pessoas que não suportam serem murmurados, pessoas que não suportam, não têm essa tolerância, não têm, né? Eles sempre estão se defendendo. Eles não aguentam ficar calados, sempre estão se defendendo às críticas. Eles sempre são pessoas que gostam de argumentar contra qualquer tipo de crítica. Sempre querem estar por cima, nunca querem estar por baixo, sabe? Eles sempre querem estar certo, nunca querem estar errado. Eles sempre querem estar ganhando, nunca querem estar perdendo. São as pessoas soberbas e orgulhosas. Eles nunca querem perder, eles não sabem ficar calados. Eles não sabem ficar de bons ouvintes, eles não sabem calar e escutar uma crítica, mesmo que seja construtiva ou destrutiva, mas pessoas soberbas, orgulhosas, excessivas, eles são pessoas que resistem às críticas. Eles gostam de brigar, discutir, gostam de confusão. São indivíduos soberbos, frequentemente têm dificuldades, né? Glória a Deus, né? Resistência à crítica. Indivíduos soberbos frequentemente têm dificuldades em aceitar um feedback, né? Ou críticas construtivas, o que pode inibir o crescimento pessoal e ministerial, no caso fala profissional também. Por que muitos ministérios irmãos dentro da igreja ou a nível do Brasil não crescem? Eu vou falar, tem ministérios que não crescem porque, eu vou falar sinceramente, né? Nem todo ministério que se levanta no Brasil é para ser grande, é para crescer, é para ser bombástico, para ser um mega ministério. Não. Tem ministérios que são pequenos, mas são relevantes nas esferas espirituais, porque são homens, ministérios simples, ministérios humildes, ministérios de homens de Deus realmente. Mas também tem ministérios grandes, relevantes, conhecidos a nível mundial, que são ministérios de Deus. E tem outros ministérios, né, que eram para serem grandes, ou que eram para ser relevantes a nível do Brasil, a nível mundial, no caso, vou dizer assim, né? Posso dizer assim, tem ministérios e ministros que Deus tinha eles separados para serem pessoas relevantes
né, nas esferas espirituais, no Brasil e a nível mundial, porém, se tornaram indivíduos soberbos frequentemente. Porque pessoas que não resistem à crítica, né? Eles não aceitam o feedback, eles sempre querem estar certo, sempre querem botar a última palavra, não sabem ficar calados, não sabem quando Deus te disse, cala a boca, não te defenda, não fale nada. Irmão, já aconteceu isso comigo 2 anos atrás, onde eu estava lá na comunidade. Eu fui perseguido por uns pastores da igreja Assembleia de Deus, irmãos, e não tenho vergonha nem medo de falar o nome do ministério. Parece até antiético, mas foi isso que aconteceu. E eu querendo me defender, eu querendo falar as 3 verdades para aqueles homens e para aquelas mulheres. E sabe, eu estava orando no monte e o Espírito Santo falou para mim, tu não disse que tu queres morrer pela minha causa? Tu não disse que tu queres morrer pelo meu evangelho? E eu falei, sim, Senhor, chorando lá no monte, chorando sozinho, eu e Deus. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, meu irmão, então aguenta, César, aguenta, que eu entendi. Cala a tua boca, César. Fique em silêncio. Aguenta calado. E eu, irmãos, eu calei, eu aguentei até que o Espírito Santo, meses depois, me deu direção para mim fazer algo do jeito de Deus, não do meu jeito. Do jeito de Deus é o estilo do apóstolo Paulo, né? Com autoridade. E eu fiz. Mas voltando ao tema aqui dos orgulhosos soberbos, da terceira característica, irmãos, eles não resistem às críticas, eles não sabem, têm dificuldades em aceitar críticas, têm dificuldades em aceitar o feedback, têm dificuldades em crescer por causa de que eles não aceitam, não são humildes, não são escassos de humildade, são escassos de simplicidade. São escassos de simplicidade, e aqui não estou falando de que simplicidade é pobreza ou é pouca condição física ou financeira. Não. Simplicidade é uma condição do coração, do espírito, que vem somente de Deus. E de uma vida quebrantada e quebrada diante de Deus. De uma vida processada pelo poder de Deus. Pelo fogo de Deus, pelo deserto de Deus, pelo vale de Deus. Pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para tratar o nosso caráter e o nosso coração, para que nós venhamos ser conhecidos como pessoas simples e tratadas por Deus. Então, resistência a críticas é a terceira característica de pessoas soberbas. Elas não resistem, elas resistem às críticas, não sabem aceitar críticas, têm essa dificuldade. A quarta característica de pessoas soberbas e orgulhosas, e um dos perigos, é decisões precipitadas. Decisões precipitadas, aqui mexe comigo, sabe por quê? Porque, irmãos, eu sou uma pessoa sanguínea, falando em termos psicológicos, né? Sou uma pessoa sanguínea, eu sei que eu não deveria falar isso. Eu deveria dizer, não, eu sou do Espírito Santo, mas eu sou um ser humano. E como futuro profissional da saúde, irmãos, eu sou uma pessoa sanguínea, né? Pessoas que sempre estão ativas, que querem falar, querem sempre estar, são determinadas. Pessoas que, quando se les mete algo na cabeça, elas querem chegar até o fim. E muitas vezes as pessoas que somos assim, sanguíneas, não paramos para pensar no momento e queremos agir, queremos ação. Queremos fazer as coisas assim na tora. Queremos fazer, estamos no fogo do calor, no calor do momento, estamos no fogo do Espírito Santo e não paramos para pensar, para usar a razão que Deus me deu. Não usamos a razão que Deus nos dá, o racionamento. Nós temos uma razão, nós temos uma cabeça, um pensamento para pensar, que Deus nos deu para pensar. Muitas vezes nós que somos tão sanguíneos, tão assim, não paramos para pensar. Então, caímos nisso de tomar decisões precipitadas, que a longo prazo vai gerar umas consequências não muito agradáveis, consequências cheias de lágrimas, de dor, de tristeza, até de raiva. Mas depois que aconteça tudo isso, vai ser demasiado tarde, gente. Então nós temos que parar para pensar, ser humildes para parar. Né? Então aquele orgulhoso que é soberbo excessivamente, né? A autoconfiança, são muito autoconfiantes. E é por isso, é uma característica que assim, quase ninguém nota. Parece uma coisa boa, parece uma qualidade boa, e que em certa forma é boa. Mas, no geral, as pessoas não param para aceitar e reconhecer que também é uma característica de uma pessoa orgulhosa e soberba. Pessoas que gostam de tomar decisões precipitadas.
né? A autoconfiança excessiva pode levar a decisões precipitadas, né? E muitas vezes incorretas, já que a pessoa pode ignorar conselhos ou opiniões externas. É aquilo que eu falo e pronto, é aquilo que eu digo e já acabou, não aceito, não importa o que tu fale. Eu já falei, eu já determinei que eu vou fazer, é assim que eu falei, é assim, é assim, é assim, é assim. E muitas vezes não é assim. Então, se pessoas que são soberbas, irmãos, eles sempre gostam de ter a razão. É aquilo que eles falam, são autoconfiantes. Irmãos, Deus me curou. Deus me curou. Não vou dizer que um 100%, mas posso falar que um 90% do orgulho. Posso falar por quê? Porque era uma pessoa, irmão, muito confiante. Era aquilo que eu falava. E muitas vezes eu tenho que lutar. Uma pessoa que venceu e que passou por orgulho, por soberba, a gente tem que sempre estar sempre se colocando aos pés de Jesus, se humilhando, se quebrantando. Por quê, irmão? E mais ainda no meu caso, que sou profeta, porque o profeta, ele recebe palavra, ele recebe visões, recebe revelações da parte de Deus. E a gente tem que estar humilhados aos pés da cruz para não roubar a glória de Deus, para não dizer pela minha própria confiança, pelo meu próprio dom ou talento. Não, meu irmão, a gente não é nada. A gente é simplesmente um instrumento, um vaso de barro, no qual Deus coloca a sua glória, a sua presença, o Espírito Santo, revelação, rema da sua palavra para falar, para ministrar à igreja. Sabe, cada vez que eu vou ministrar uma palavra numa igreja, numa congregação, cada vez que eu vou ministrar irmão, me dá uma sensação no meu estômago, uma vontade de ir para o banheiro, fico nervoso, fico tremendo, fico suando frio, fico nervoso, gente. Ou seja, quer dizer que eu, de alguma forma, deixei de ser autoconfiante. Porque, irmãos, eu entendo que essa palavra de Deus é pesada. É a palavra de Deus que é inspirada pelo Espírito Santo. Então eu não posso pregar de qualquer jeito. Eu não posso ser autoconfiante e pensar, não, eu já estudei o esboço, eu já sei o que eu vou falar. Não, irmão, eu nunca penso assim. Hoje eu nunca penso assim. Graças a Deus. Glória a Deus, eu não penso assim. Tem vezes que eu tenho preparado um esboço, um estudo para pregar, para ministrar para a igreja, e muitas vezes na hora do púlpito o Espírito Santo me diz, não é isso que eu quero pregar, não é isso que eu quero ministrar para a igreja. Eu quero que tu vá para tal lugar, para tal livro e prega sobre isso, porque esta igreja está precisando ouvir esta palavra. Então vai, fala sobre isso. E eu tenho que obedecer, eu tenho que ser simples, eu tenho que ser sensível a Deus. Porque muitas vezes o orgulhoso, o soberbo, excessivo, é muito autoconfiante. E quando a pessoa é autoconfiante, está cheia de autoconfiança, ele não ouve a voz do Espírito Santo. Ele é tão orgulhoso que ele não ouve, ele não para ouvir a voz de Deus. Mesmo que a voz de Deus venha através de outra pessoa, homem de Deus ou mulher de Deus. Porque ele é tão autoconfiante que ele está bloqueado, o coração dele está selado para não ouvir, não aceitar críticas ou opiniões dos outros. Então a gente tem que ser bem sensível. Tem que ser bem sensível em nome de Jesus. Buscar. Por isso que eu sempre bato na tecla da intimidade, de se quebrantar na presença de Deus, na intimidade, quando ninguém te vê. Porque é ali que Deus vem quebrar a gente. E na intimidade, na nossa busca por Deus e com Deus, no Espírito Santo, que Deus vai quebrar a soberba, o orgulho, essa autoconfiança que muitos homens têm. E irmãos, eu vejo pregações e pregadores por muitos lugares das redes sociais e a quantidade de pessoas que eu vejo pregando com autoconfiança, homens autoconfiantes, que sabe, a autoconfiança é uma soberba que você vê que parece um peru real, aqueles com aquele peito, né, aquela coisa, aquela pompa, uma soberba que eles demonstram, irmãos. Então, aquilo que eles estão falando não é coerente com a sua atitude que eles demonstram de forma corporal. E não estou falando que a pessoa tem que andar arrastada, suja, não, irmão. Só que as pessoas se vê, você sabe também, assim como eu, você tem visto pessoas que demonstram, que transmitem uma soberba, que transmitem uma autoconfiança excessiva. É o orgulho, é a soberba. São pessoas autoconfiantes. A autoconfiança é boa. Para o mundo, o sistema diz que tem que ser autoconfiante. Irmãos, nós temos que confiar em Deus. Porque a Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é terrivelmente corrupto. É enganoso. O nosso coração é traiçoeiro, gente. Tem pessoas que dizem aí, meu melhor amigo é o coração. Isso é mentira.
O próprio Deus fala que enganoso é o coração e a sua doença é incurável. Então o nosso coração, gente, é mentiroso, é corrupto, é traiçoeiro, é doente. Um coração doente, uma pessoa orgulhosa sempre vai buscar elogio dos outros. Mas ele não aceita as opiniões dos outros. Ele não aceita, né, os tics, os toques dos outros, não aceita as críticas. A quinta característica de uma pessoa soberba, gente, é a falta de colaboração. Falta de colaboração. Eu posso dizer assim que uma pessoa que não é servo, não tem um coração de servo, não gosta de colaborar, não gosta de servir, porque ele é uma pessoa orgulhosa, ele é soberba, ele é excessivamente orgulhoso. Então, ele pensa assim: eu já passei por isso, eu não preciso passar de novo. Eu comecei, porque eu escuto pessoas assim, gente. Eu comecei lavando os banheiros da igreja. Eu comecei limpando, lavando as cadeiras da igreja. Isso já não é mais para mim. Eu já não faço mais isso, gente. O próprio Senhor Jesus me ensina na palavra de Deus, me disse assim, que aquele que quiser ser o maior, quem quiser ser o mais grande, o maior entre seus irmãos, ele tem que ser o servo de todos. Então, como é que as pessoas, porque tem certo tempo, certos anos no evangelho, tem certo cargo dentro da igreja, eles já se acham que não precisam mais passar um pano, se acham que não precisam mais limpar uma cadeira, se acham que não precisam mais ser corrigidos por um irmãozinho da igreja, porque é como se fosse uma degradação para eles, porque eles já passaram por isso, não precisam passar de novo. Gente, o orgulhoso sempre tem que viver assim, se humilhando, aprendendo a ser servo, aprendendo a colaborar. Em ambientes de trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, e mais com as famílias da fé, na sua própria casa. Né? Porque a soberba pode impedir uma colaboração eficaz. A soberba impede, não é que pode, impede mesmo o serviço na igreja. Um serviço eficaz. Uma vez que a pessoa pode se sentir superior aos outros, ele não valoriza o trabalho dos outros, porque ele se acha superior. Para eles, né? É como uma vez quando eu comecei a pregar na igreja, eu comecei a pregar nas ruas lá em Manaus, eu me lembro que eu pregava nos ônibus. E o pastor perguntou para os jovens, no culto de jovens, me lembro. E ele perguntou: você acha quem é capaz, quem é a única pessoa que tem esse chamado para pregar nas ruas, para fazer isso, para fazer essa loucura que César faz? Aí ninguém respondeu um dos meninos aí naquele tempo. Somente o César pode fazer isso, somente o César. É como que realmente como que eles não, como que fosse uma degradação para eles. Gente, a Bíblia fala assim, para todos os orgulhosos, maior é aquele que serve. Mas tu queres ser grande, aprenda a ser um colaborador, aprenda a ser um servo. Aprenda a ser um ministro. Irmãos, a palavra ministro não é para tu encher o teu peito, para parecer uma pomba, ficar tufado, irmão. Ministro significa servo, escravo, um colaborador. Uma pessoa que sempre está disposta a preparar para toda boa obra. Não é somente para pregar, para estar lá no altar com uma tremenda roupa de terno e gravata. Não, meu irmão. Servo é aquele que passa pano, que ajuda, que leva água para os outros, mesmo que aquele seja um servo da igreja. É um servo, é um colaborador, gente. A minha pastora, a apóstola Marlene, lá na Venezuela, mulher de Deus, que me reflete a Jesus na sua vida e com o seu caráter. Essa mulher até agora ela passa pano na igreja. Até agora ela lava os vasos do banheiro. Até agora, gente, até agora. E ela fica menor do que os outros? Não. E é por isso que Deus tem abençoado o ministério. É por isso que Deus tem abençoado ela, porque a Bíblia diz que maior é aquele que serve, gente. Desde que eu tenho uso de razão até agora, Marlene Solé, ela continua, né, para a glória de Deus, lavando o banheiro, passa pano na igreja, limpa as cadeiras, ajuda, faz comida para todo mundo. Porque ela é apóstolo, porque ela é pastor, ou pastor presidente, ela não vai fazer nada disso. Não, para isso estão os servos, para isso estão os que limpam a igreja. Não, meu irmão, você também é filho de Deus, você também é ovelha de Cristo. Você também tem que ser um servo. Tu queres ser grande? Queres ser honrado? Então aprenda a ser servo. Aprenda a colaborar em nome de Jesus. Aprenda, dê exemplo.
Não é somente pregar lá no púlpito, muito fácil. Pregar lá no púlpito, no altar, é muito fácil. Liberar uma palavra profética, né? Cantar, é muito fácil, gente. Eu quero te ver servindo a Deus. Eu quero te ver servindo aos homens. Quem quiser ser o maior tem que ser o servo de todos os irmãos. E tem que ser de coração, não é por falsidade. Não é buscando a atenção dos outros. Deus está falando, né? Sexta característica de uma pessoa soberba, o orgulhoso excessivo, né? Impacto na saúde mental. Uma pessoa doente, como eu já falei. É uma pessoa doente, mentalmente. Ela é doente, uma pessoa orgulhosa, soberba, excessivamente uma pessoa doente, precisa de tratamento. Precisa de Deus. Precisa, sabe por quê, irmão? Olha aqui. A incessante necessidade de ser visto como superior pode causar um estresse nessa pessoa orgulhosa. Pode causar ansiedade, né? Em muitos casos, pode causar até depressão. Uma vez que a pessoa se sente constantemente pressionada a manter a imagem de superioridade do grande homem de Deus, da grande mulher de Deus, irmãos, a pessoa fica doente, se enferma. Só que a pessoa é tão orgulhosa que se enferma, cai na depressão, né? Cai na ansiedade, no estresse, mas essa pessoa não busca ajuda. Sabe o que eu tenho visto aqui no Brasil? Eu falo do Brasil porque eu moro no Brasil já faz muitos anos aqui, casado com minha esposa que é brasileira. E eu tenho visto muitas e tantas coisas no Brasil da própria igreja. Deus tenha misericórdia de mim, que pertenço à igreja. Tenho visto casos, desde que eu tenho uso de razão, irmãos, pastores, homens e mulheres se suicidando, tirando a sua própria vida, pecando contra Deus, se autocondenando para o inferno. Só que antes de morrer, ele fazem uma carta. Ai, que o fardo que eu levava, ninguém me entendia, não sei que tal. Mas aí, por que você nunca buscou ajuda? Por que você não busca ajuda? Você que está vivo, homem ou mulher de Deus, busca ajuda. Ah, você prefere cair na ansiedade, você prefere ser dominado pelo estresse, pela depressão, né? E não buscar ajuda, e não confessar as tuas sujeiras, e não confessar as tuas fraquezas, buscando a ajuda de pessoas que podem te ajudar e querem te ajudar. E queremos te ajudar. Porque eu me ponho à disposição, se você quiser ser ajudado, eu posso te ajudar em nome de Jesus também. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Porque, irmãos, esse é o grande problema desses líderes de hoje, esses pastores, né? Eles estão, mais que todo, interessados incessantemente. Eles têm essa necessidade de manifestar a igreja que estão bem com Deus, que estão firme e forte, que estão toda na paz, que não está passando nada. E é mentira, irmão. Muita gente está tendo problemas nos seus casamentos, no seu matrimônio, né? Muitos pastores, muitos matrimônios estão com seus matrimônios fragilizados. Fragilizados. Homens que não aguentam as suas mulheres, mulheres que não aguentam seus maridos, e vão para a igreja como se não quebram um prato, como se não está acontecendo nada. Isso é orgulho. Pessoas doentes espiritualmente, emocionalmente. Pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que somente querem manifestar a aparência. Somente porque tem uma necessidade de manifestar a sua superioridade. Porque somos líderes, porque somos os pastores. Não posso manifestar fraqueza. Irmão, você é carne e osso. Você é um produto ainda não terminado, assim como eu também. Somos seres imperfeitos, vamos errar, vamos pecar, vamos. Mas nós temos a confiança de que Deus nos ajuda quando nós buscamos ajuda. Quando nós nos arrependemos, em nome de Jesus. Nós temos que entender isso, gente. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo, só que ele não pecou. Ele decidiu não pecar. E ele mantinha a sua intimidade forte com o Pai. E se mantinha em comunhão todos os dias com os 12 apóstolos, mesmo sabendo que um deles era o Judas. Né? E Jesus, ele quando estava passando pelo pior momento da sua vida como homem, quando ele sabia que ele ia ser crucificado, ele foi para o monte de Getsemane com Pedro, com João, com Tiago. Ele foi com esses discípulos para orar com eles, para que eles venham também fortalecer eles. Para que eles venham fortalecer Jesus no momento que ele precisava. Só que os apóstolos deixaram Jesus orando sozinho.
E depois Jesus volta e vê eles dormindo e fala, poxa, vocês não oraram comigo, vocês não oraram comigo nem sequer 1 hora. Por quê? Porque Jesus, era Deus na terra, ele não precisava da força dos seus discípulos, ele precisava mesmo. Ele manifestou ali a sua fraqueza de ser humano. Ele não queria, ele manifestou, Senhor, se o Senhor quiser que eu seja crucificado, que eu passe por esse propósito, por esse processo, tira de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Ou seja, a vontade dele era que ele não queria. Se for por ele, humanamente, ele não queria. Mas ele falou assim, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Mas ele entendia o propósito que tinha que morrer na cruz do Calvário. Então, gente, ele não andava se achando. Mas tem hoje pessoas que querem ser mais do que Jesus. Tem pessoas que querem ser mais. Querem somente aparentar, aparecer e parecer. Porque eles sentem essa necessidade de se ver superiores, de se ver super santos, de se ver pessoas que não têm fraqueza, que não erram, que estão totalmente zerados. Irmãos, é mentira. É mentira. Busca ajuda. Não permitas que o estresse, que a ansiedade, que a depressão destrua a tua vida. Não permitas que o estresse, que a ansiedade, que a depressão destrua o teu casamento, o teu ministério. Porque depois vai ser muito tarde. Quando Satanás vê que já está ganhando terreno, ele começa a meter pensamento de suicídio. Porque a depressão, a ansiedade é um processo e é um espírito de morte. Além de ser uma doença, uma enfermidade, é o demônio que está influenciando ali. E eu falo porque Deus me mostrou, eu não sei se você acredita em visões, Deus me mostrou esse demônio quando minha esposa estava doente. Eu vi esse demônio, eu vi esse espírito imundo, irmão. E é muito horrível, um demônio mesmo. Só que a ciência, né, como nega a Deus, ela fala que é uma doença. Nós aceitamos que é uma doença, mas também eu falo que essa doença é influenciada por um espírito imundo, é um espírito de morte. Então, gente, presta muita atenção. Em nome de Jesus, busca ajuda. Deus quer te sarar, Deus quer sarar o teu ministério, Deus quer sarar o teu coração, Deus quer que você seja um pastor, um apóstolo, um evangelista, um profeta, um missionário, um presbítero, um diácono, um homem, uma mulher sarado, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, no nome de Jesus. Mas aprenda a buscar ajuda, aprenda a reconhecer que você precisa ajuda, aprenda a ser honesto com você mesmo e com as pessoas, aleluia, e com Deus. Falo com as pessoas porque, irmão, tem pessoas que não são honestas consigo mesmo, nem são honestas com as pessoas. Porque andam depois impondo mal, orando pelos outros, estão todos contaminados, todos depressivos, todos estressados, todos ansiosos e ainda querem orar pelos outros, querem impor as mãos. Seja humilde e reconheça que você precisa de ajuda e aprenda a dizer não, aprenda a parar. Não tem que parar em nome de Jesus, mas não contamina a igreja. Não suja os outros em nome de Jesus com a tua fraqueza. A sétima característica de uma pessoa que é soberba e orgulhoso é excessivo, gente. Rejeição e conflitos. Rejeição e conflitos. Né? O comportamento soberbo pode gerar rejeição por parte de outros, resultando em conflitos e dificuldades em formar novas amizades ou parcerias. Sabe? Eu falo da pessoa que eu mais conheço que passou por isso. Eu falo da pessoa que eu mais conheço mesmo de perto. Essa pessoa, eu estou olhando aqui agora na tela. Essa pessoa sou eu. Irmão, eu fui uma pessoa muito acomplexada, um jovem muito acomplexado, porque, irmão, eu fui uma pessoa que tinha um complexo de rejeição. Vivia conflitos na minha cabeça, na minha alma, tinha conflitos, tinha barreiras. Era uma pessoa muito rejeitada, mas eu tinha pai, tinha mãe vivo, meus irmãos, mas eu era uma pessoa que tinha rejeição, tinha orfandade no meu coração. E assim mesmo estão vivendo muitas pessoas, muitos jovens, que precisam de ser curados e sarados, libertados, restaurados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas que andam ali escondendo a sua rejeição, com uma falsa superioridade. Escondem a sua rejeição. E a rejeição é uma criancinha assim, minúscula, dentro do coração daquela pessoa, que se acha inferior aos outros, porém ele tenta demonstrar uma superioridade que não tem, que é o orgulho, que é a soberba, que é uma fachada. Esse é um comportamento soberbo, né?
Os soberbos sempre são pessoas que passam por rejeição, passaram por muita rejeição, por muitos maus tratos, tem uma história triste muitas vezes. E isso traz resultados em conflitos, dificuldades. Isso gera um conflito para gerar amizade com outras pessoas, com outros irmãos. Por isso que são difíceis de andar em grupo, se relacionar, ter comunhão. Irmãos, graças a Deus que hoje em dia eu sou um homem curado. E hoje em dia eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Eu sou um homem muito fácil de fazer amigos, graças a Deus. E meu filho é do mesmo jeito que eu. Meu filho, onde ele chega, ele quer ser o líder. Eu tenho falado com ele, falo com ele, filho, tem que ter humildade. Porque ele já quer dar botando as diretrizes. Tudo contrário a mim. Hoje em dia, né, eu sou curado, graças a Deus, né, eu sou fácil de fazer amizade, né? Mas também eu entendo, sou uma pessoa inteligente, que Deus me deu sabedoria e inteligência, graças a Deus me deu discernimento pelo Espírito Santo. E tem pessoas que eu me afasto. Não me convém, sinceramente, tem pessoas que não me convém. Eu me afasto, não falo com elas, só falo, oi, tudo bem? Mais nada, tudo bem, somente isso. A gente tem que aprender os nossos limites também. Como cristão, como homem de Deus, como ser humano também. Não toda pessoa que aparece na nossa frente para fazer amizade. A gente pode tratar as pessoas normalmente, com educação. Mas tem pessoas, irmão, que não acrescentam nada, não edificam em nada a nossa vida espiritual. E nós temos que ser influência para eles, para essas pessoas. Mas, irmão, pessoas que são rejeitadas, é muito triste. É muito, muito triste pessoas que têm rejeição no coração. É muito triste, irmão. A pessoa que passou por isso, como eu, no caso, nós temos esse discernimento, um olho clínico do Espírito Santo para discernir, para ver nitidamente onde há rejeição em tal pessoa, onde há realmente essa soberba, onde está aquela orfandade, porque eu já passei por isso. Eu não acreditava na família, gente, eu não acreditava na família, eu não acreditava no amor da família, eu não acreditava nada disso. Para mim tudo isso era mentira, para mim tudo isso era falsidade. Tanto assim que eu cheguei na minha igreja, que hoje é minha igreja, Comunidade Cristã Pacto com Deus, a minha igreja que eu presto conta, que me enviou para cá, para o Brasil, como um profeta do Senhor, como missionário. Quando eu ia para os cultos, eu via aquela pessoa nos cultos se abraçando, a família, quando a pastora falava, cada quem abraça a sua família, seu parente e tal. E eu via as pessoas e começava assim a criticar, a murmurar e a desprezar. E ao mesmo tempo eu chorava porque eu precisava daquilo, mas eu não queria reconhecer porque estava cheio de orgulho. Mas havia dentro de mim uma rejeição, havia um conflito, havia orfandade, havia falta de paternidade de Deus na minha vida. E isso gerou problemas e conflitos dentro de mim em relação com os outros. E é muito triste, gente. Eu falo, é muito, muito triste uma pessoa com essas características. A oitava característica é estagnação do aprendizado. A pessoa não aprende muito rápido, ou não aprende nada. Se estagna. Não recebe muita coisa de Deus. Porque Deus não fala comigo, mas eu oro. Mas tipo assim, tu olhou para o teu coração? Você reconheceu que você precisa de ajuda? Como é que Deus vai revelar para você se você é uma pessoa arrogante, soberba e orgulhosa? Se aqui em Tiago capítulo 4, né? Deus fala assim que Deus, em capítulo 4, versículo 6, antes, né, dá mais graça, portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos. Então, como que uma pessoa soberba, orgulhosa, que se acha superior aos outros, cheia de orfandade, cheia de conflitos, como é que ela vai receber? Como é que ela vai aprender a palavra de Deus? Como é que ela vai aceitar? Como é que a palavra vai encontrar uma cabida no coração dela? Não tem como Deus fazer um pacto. Deus não mistura o santo da sua palavra com o profano do coração orgulhoso. Porque não tem aliança, não tem mistura. O santo com o profano. Para Deus começar a trazer revelação, visão, palavra revelada, entendimento, discernimento de Deus, da palavra de Deus, daquilo que você está pregando, você precisa se humilhar e se quebrantar, se quebrar
se quebrar tudinho. Tem que deixar que Deus te quebre na sua presença. Você tem que deixar que Deus te humilhe e você tem que buscar essa humilhação na presença do Senhor, como diz a palavra de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Ali você vai ser curado, ali você vai receber revelação, ali você vai receber palavra de Deus, ali você vai aprender, vai receber o ensino, a revelação de Deus na tua vida, para que você seja edificado e possa edificar os outros. Está entendendo, irmão? Não é assim porque eu sou o tal. Não, meu irmão. Combater a soberba pode ser um caminho importante para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal e ministerial, né? E coletivo da igreja também, irmão. Então temos que combater a soberba. É um caminho muito importante para todo ministério, para cada ministro. Temos que combater o orgulho. Eu preciso. César Augusto Machado Figueira, como missionário, como profeta do Senhor. Eu tenho que aprender a combater a soberba do meu coração, o orgulho. Eu tenho que combater o meu humilhar todos os dias diante do Senhor, para que eu venha crescer, para que eu possa me desenvolver, para que meu matrimônio venha dar certo cada dia mais, para que minha comunhão, aleluia, com as pessoas venha dar certo em nome de Jesus. Para que meu próprio desenvolvimento e crescimento pessoal e ministerial cresça em nome de Jesus. Uma vez que eu adotar uma atitude de humildade. Humildade é a outra cara dessa moeda. É a contraparte da soberba, do orgulho. É a humildade. Quem não é humilde, ele é soberbo e orgulhoso. Você não pode ser humilde e orgulhoso ao mesmo tempo. Se você demonstra humildade, porque você está dramatizando, está atuando, está fingindo, está se comportando, está tendo atitude de humildade, mas é falso. É simplesmente uma máscara. E não tem como uma pessoa que é soberba, não tem como um homem que é orgulhoso ser humilde. Não tem como. Ele pode aparecer o grande homem de Deus, na aparência de piedade, mas o seu coração é cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de arrogância, cheio de críticas, cheio de conflitos, cheio de orfandade, cheio de rejeição e cheio de competição, porque ele quer ser superior aos outros. Ele quer ser melhor do que os outros. Então, irmão, aprenda a ser humilde. Abre o teu coração a Deus. Abre o teu coração ao Espírito Santo. Abre para que ele venha trazer um tempo de refrigério. Para que ele venha fazer crescer você de verdade. Para que o teu ministério venha a ser relevante nas esferas espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, aqui na Bíblia, na palavra de Deus, a soberba, o orgulho é frequentemente associado a características negativas. O orgulho sempre estará associado às coisas negativas. O orgulho sempre estará associado a coisas negativas. Tem pessoas que falam assim: eu sou orgulhoso da forma que eu sou. Eu sou orgulhoso como eu sou. Tudo bem. Isso é você. Eu respeito a tua forma de pensar. Mas o orgulho me separa de Deus. O orgulho é pecado. O orgulho somente tem associação com coisas negativas, com coisas ruins. O orgulho nunca vai ser bom, irmão. O orgulho nunca vai ser bom. Por isso que a Bíblia fala assim: quem quiser se gloriar, quem quiser gloriar-se, glorie-se em Cristo. Glorie-se em Cristo. Por isso que eu falo, me glorio em Cristo, me alegro em Cristo, lhe dou glória e honra a Cristo, porque Ele tem me permitido viver coisas que eu nunca havia experimentado no passado. Ele tem me experimentado ver e experimentar coisas espirituais e sobrenaturais, aleluia, que eu nunca vi no meu tempo passado. Deus tem me permitido, aleluia, ser instrumento de bênção para muitas vidas, para muitos homens, jovens, mulheres. Deus tem me permitido a minha esposa, em nome de Jesus, ser um canal de libertação e de cura para muita gente. E eu vou roubar a glória de Deus? Eu vou me encher de orgulho, irmão? Não. Tenho que dar glória a Deus. Se alguém quiser se gloriar, glorie-se em Cristo. Amém. Então, irmão, a soberba, o orgulho é frequentemente associado sempre a coisas ruins, a coisas negativas. E é condenado. É condenado na Bíblia. O orgulho é condenado. O orgulho é condenado. E se a pessoa não se arrepende, também vai cair, o orgulhoso vai cair em condenação.
Se a mulher orgulhosa não se arrepende, vai cair em condenação, porque Deus condena o orgulho. Está entendendo, irmão? É sério o negócio. É sério. Um homem soberbo é descrito de várias maneiras que é como um homem que reflete atitudes de arrogância. Ele é arrogante, presunçoso e falta de humildade. Novamente fala aqui, falta de humildade. Falta de humildade. Então, o orgulho, para resumir, é o orgulhoso, aquele que se exalta por em cima dos outros, como diz Provérbios 16, versículo 18. Diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, que antes da ruína, a pessoa se exalta, se enche de soberba. Antes de cair, antes da queda espiritual do ministro, do ministério, já havia altivez no ministério. Havia altivez no coração da pessoa. Porque nada é por acaso. Se o ministério caiu, se o ministro caiu, não se vê mais, não é mais nomeado, porque a soberba destruiu ele. Diz que a soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Né? Em Provérbios 11, 2, olha o que fala aqui. Quando vem o orgulho, vem também a desgraça. Mas com os humildes está a sabedoria. Com os humildes, não é com os orgulhosos, não é com os arrogantes, não é com os prepotentes. É com os humildes. Né? Falta de sabedoria. A soberania, ou seja, o orgulhoso, né? A soberba é associada à falta de sabedoria e entendimento. Quando falo essa sabedoria, eu estou falando de sabedoria e entendimento divino, de Deus, do Espírito Santo. Revelação, porque as pessoas que são orgulhosas estão cheias de conceitos e cheios de preconceitos, estão cheios de conteúdo, isso sim. Mas eles têm falta de sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o temor a Jeová. Então, aquele que é soberbo, que é orgulhoso, que é arrogante, ele é altivo, né? Ele tem falta de sabedoria, tem falta de revelação. E ele perece. E por isso que meu povo perece por falta de sabedoria, por falta de humildade, por falta de revelação, por falta de Deus na vida. Então assim, Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, vem também a desgraça, mas com os humildes está a sabedoria. Quando você se humilha na presença de Deus, quando você se humilha, quando você quebra a tua alma, o teu coração diante de Deus, quando você se rasga, aí vem a palavra de Deus, a sabedoria, a revelação, o entendimento e o discernimento divino do Espírito Santo. Aí vem a luz de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Né? Mais outra aqui, ó. Romanos 13, 2. Onde é enfatizado que resistir à autoridade é resistir a Deus. Romanos 13, 2. Ele enfatiza que resistir à autoridade, né, é resistir a Deus. Resistir à autoridade é resistir a Deus. Como Satanás resistiu contra Deus lá no céu, lá na eternidade, né? Porque ele é quem é arrogante, quem é orgulhoso, quem é soberbo, né? Excessivamente orgulhoso, ele desconsidera a autoridade. Ele desconsidera. Ele tem desconsideração por aquele que é autoridade. Biblicamente falando, a autoridade é aquele que foi imposto por Deus. A autoridade são aqueles que foram impostos ou colocados por Deus. Então, assim, o orgulhoso, ele desconsidera, não se importa com a autoridade. Desvaloriza, desconsidera. É indiferente com a autoridade de Deus. E isso é muito sério. Muito sério. O orgulhoso tem falta de empatia, gente. É muito sério isso também. O soberbo é visto como alguém que não se preocupa com os outros e não demonstra compaixão. Não tem a compaixão. Jesus constantemente, na palavra sempre registra, diz que Jesus foi movido a compaixão. Que Jesus sentiu compaixão. Que Jesus amou. Né? Jesus amou. Então, assim, aquele que é soberbo, ele tem falta de empatia. Ele não se preocupa com os outros, com o próximo.
Ele não vive o segundo mandamento, muito menos a palavra de Deus que diz assim, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, na palavra moderna de hoje, empatia. Te coloca no lugar do outro. Aquilo que você quer para você, o melhor e o bom que você quer para você, tem que você querer também para o teu próximo. Você tem que desejar para ele. Você tem que demonstrar para aquele que precisa também. Você quer compaixão? Então aprenda a dar compaixão. Aprenda a ser compassivo. Tá entendendo? Porque tem pessoas assim que querem que as pessoas sejam compassivas com eles. Sempre estão aí de coitados. Mas quando é para ele demonstrar compaixão pelos outros, é um servo infiel, um servo mau. Salmos 10, 4 diz assim: o ímpio, por causa da soberania do seu rosto, não busca a Deus. Todos os seus pensamentos são não a Deus. O ímpio, o orgulhoso, aqui é dito como uma pessoa ímpia. Né? Ímpia, que se vê no rosto o orgulho, a soberba se reflete no rosto. Assim como eu falo, é muito fácil hoje, graças a Deus, para mim pessoalmente falando, é muito fácil ver a soberania, o orgulho no rosto das pessoas. É muito fácil. Que não falo para ele na cara dele outra coisa, mas é muito fácil de ver. Muito notável. Só que o orgulhoso, soberbo, ele não vê, ele não se enxerga a si próprio. Em Isaías 2, versículo 11, diz assim, versículo 11 e 12, é dito assim: os olhos altivos, né, dos homens serão abatidos, e a soberania dos homens será humilhada. O Senhor, porém, será exaltado naquele dia. Os altivos, os olhos altivos dos homens serão abatidos, a soberania dos homens será humilhada, mas o Senhor será exaltado naquele dia. Né? Outra coisa que aqui nos ensina a palavra de Deus, o orgulho, a altivez, a soberba, se vê nos olhos das pessoas. Se vê nos olhos também, olhos arrogantes, olhares altivos, olhares prepotentes e soberbos. E eu vejo isso, irmão, em muitos crentes, líderes, pastores, crentes de cadeira normais. Eu vejo essa arrogância, eu vejo muita gente, irmãos, e é muito triste e decepcionante. E não é questão de criticar, ou de não estou condenando ninguém, quem vai condenar é Deus, ou a própria palavra é quem vai nos condenar, segundo nossos pecados e erros. Né? A Bíblia alerta que a soberania leva à destruição, o orgulho leva à destruição e queda. A consequência do orgulho é queda. Está entendendo? Outra coisa mais, para terminar aqui. Aquele que é orgulhoso, que é soberbo, que é arrogante, que é altivo, que se acha soberano, ele gosta de se comparar com os humildes. Oh, coitado, eu já fui assim, mas graças a Deus que eu não sou assim, como aconteceu em Tiago 4,6, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Lembra aquela parábola que Jesus conta, que Jesus contou, do publicano, né, e do fariseu. O fariseu, ele orava, né? Senhor, obrigado, Deus, porque eu não sou um pecador como esse que está ali. Eu não sou um homem errado como esse. Eu jejuo, eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Até da grama da minha casa eu dou dízimo, Senhor. Eu sou um homem santo e justo. O arrogante falando, mas ele não está se enxergando que ele é orgulhoso. E o pecador, o publicano, orava assim para Deus, Senhor. E disse a palavra que ele não levantava o rosto para cima. Estava no rosto no chão, grudado no chão, no piso, e orando e batendo no seu peito. E falava assim: Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Se é propício a mim, pecador. Se é propício, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço, mas Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta depois para seus discípulos: quem vocês acham que alcançou misericórdia? Ou que foi justificado? Eles falaram: foi aquele publicano. Mas o religioso, o crente, que se achava melhor, superior, porque era crente, porque conhecia a Bíblia, porque sabia fazer as coisas da igreja, porque fazia as liturgias, porque dizimava, porque ofertava, porque fazia as obras sociais, ele se achava superior, não como aquele pecador. Mas o pecador foi exaltado por Deus. Deus enxergou ele.
E ele foi justificado. Então, a humildade traz justificação, mas o orgulho traz queda. Então, irmãos, essas descrições que eu falei hoje, em nome de Jesus, essa palavra de ensino, essa pregação de ensino para nós, em nome de Jesus, enfatizam a importância da humildade hoje em dia no Brasil e na igreja brasileira, em nome de Jesus. A importância da humildade e da submissão a Deus e aos outros, que são autoridade imposta por Deus, nos mostrando que a soberania, que o orgulho, no caso, pode levar a consequências negativas na vida ministerial, na vida matrimonial, na vida pessoal. Né? Então, gente, Deus é maravilhoso, né? Hoje Deus faz como Ele quiser. Gente, sabe por que eu trouxe essa palavra de hoje? Hoje Deus me acordou hoje às 4 horas da madrugada. Para fechar, vou contar por que eu trouxe essa palavra hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Irmãos, eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho bem estranho, bem raro, bem esquisito mesmo, né? Bem estranho mesmo. Eu sonhei que eu estava num lugar, né? Um lugar que eu conheço lá na Venezuela. E eu estava com um telefone ligando para minha esposa. No sonho, isso foi no sonho que eu tive hoje, 4 horas da madrugada. E nesse sonho, eu ligando para minha esposa não me atendeu, só que no sonho eu vi que minha esposa, ela viu que era eu, ela desligou o telefone e jogou assim, não se importou com a ligação. E eu, como eu queria pegar na flagra ela no sonho, eu cheguei na casa onde eu cheguei, né? E eu entrei, ela estava no quarto, já estava com a luz desligada, e ela estava conversando com a filha dela, né? E eu, no sonho eu ia todo bravo, já disposto para armar o barraco, né? Para criar confusão. Chateado, porque não quis me atender. Só que nesse momento, gente, eu estava deitado aqui na minha cama. E abri meus olhos e eu estava assim, ó. Gente, eu estava assim. Deitado, eu estava reto, boca para cima, assim, olhando para o teto. E abri meus olhos e falei assim, credo, está repreendido. E a palavra que o Espírito Santo soprou, soberba. Aí eu fiquei meditando na cama, aí fui pro banheiro fazer xixi. Aí quando eu voltei, eu entendi assim, o Espírito Santo bateu na minha cabeça o pensamento aí. A soberba tem que ser humilhada. Quem é soberba tem que ser sempre humilhado. Irmãos, eu fui na hora, eu entendi o recado do Espírito Santo e fui pro chão, me prostrei aí na minha cama, comecei a orar, comecei a adorar o Senhor, comecei a me quebrantar, comecei a pedir perdão, comecei a me humilhar diante de Deus. E Deus me quebrantou, o Espírito Santo me quebrantou, né? Comecei a orar pela minha esposa, comecei a abençoar a minha esposa, comecei a orar pelo meu filho, comecei a orar pela minha enteada, e em nome de Jesus comecei a orar e abençoar. Irmão, depois que coloquei a minha armadura de Efésios, né? E falei para Deus, me levanto agora em vitória, no nome de Jesus. E voltei a deitar e dormi. E acordei hoje às 8 horas da manhã depois disso. Então, irmãos, por isso que eu falo assim, eu vou ministrar algo que já Deus ministrou para mim. Foi uma coisa bem estranha, sabe? Quizás se eu não tivesse orado, eu tivesse ligado para minha esposa e qualquer coisa tivesse gerado alguma confusão. Digo eu, não sei. Mas glória a Deus, como disse minha esposa, eu contei para minha esposa, ela falou assim, graças a Deus que você orou, né, amor? Graças a Deus, gente. A gente tem que ser sensível a Deus. A gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. E eu fui sensível, eu entendi na hora, fui aí no chão, orei prostrado, agradeci a Deus. Nesse dia que pedi perdão para Deus por coisas que Deus colocou na minha cabeça, comecei a me quebrantar. Comecei a reconhecer, sim, Senhor, eu tenho orgulho no meu coração. Se há soberba ainda no meu coração, Pai, me ajuda. A gente tem que ser honesto conosco e com Deus, irmão. Eu estou falando para vocês isso. Por isso que eu trouxe essa palavra em nome de Jesus. Porque eu sei que assim como eu, existem ministros, outros profetas, existem apóstolos, existem líderes, existem evangelistas, existem homens e mulheres que querem pregar, querem exercer autoridade, querem exercer ministério, mas são pessoas orgulhosas, soberbos, que se acham soberanos, querem ser maiores e superiores e não se humilham e não aceitam as críticas e não sabem ficar calados. Então, hoje essa palavra é de cura. Essa palavra hoje que eu trouxe é verdade de Deus para a tua vida. E a palavra declara assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra, irmão, é de libertação para a tua vida se você aceita, se você reconhece que Deus falou para ti, em nome de Jesus. Hoje eu simplesmente fui um instrumento. Hoje eu simplesmente fui uma ferramenta de Deus, nas mãos de Deus, para a tua vida, para a igreja brasileira.
Para você que precisa escutar essa palavra, em nome de Jesus. Chega de estar doente. Chega de ficar depressivo. Chega de ficar estressado. Chega de depressão em nome de Jesus. Busca ajuda. Busca ajuda em nome de Jesus. Chega de ansiedade. Busca ajuda em nome de Jesus Cristo. Não dê lugar ao diabo, irmão. Em nome de Jesus. Busca ajuda. Você sozinho não vai conseguir. O orgulhoso, o soberbo, ele acha que ele consegue vencer sozinho. Ninguém vence sozinho. Busca ajuda. A Bíblia declara assim: melhor são dois do que um, porque se um cai, o outro o levanta. Então aprenda a buscar ajuda. Busca ajuda. Confessa para tua esposa, confessa para teu esposo, busca ajuda. Fala, amor, ora por mim, por isso, e aprenda a ser humilde em nome de Jesus. Seja humilde. Seja humilde em nome de Jesus Cristo. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. E fazendo isso, irmão, né, você estará se sujeitando a Deus. Né? Você estará resistindo ao diabo. E ele vai fugir. Se você se humilhar diante de Deus. Se você dobrar os teus joelhos. Se você reconhecer o teu orgulho, a tua soberba. Que você precisa de ajuda. Amém? Boa noite. Deus te abençoe. Shalom, a paz do Senhor. Irmãos, irmã, igreja brasileira. Escute essa palavra, compartilhe essa palavra. É uma palavra de cura, de libertação para a igreja. Para você, principalmente. A partir de você. Da cabeça para baixo. Amém? Boa noite. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Ora por mim e eu estarei orando por você. Boa noite. Shalom. Glória a Deus. Aleluia.